A Bíblia é um livro que, por séculos, guia, consola e provoca. Mas o que se esconde por trás de suas palavras sagradas? E se existissem segredos e revelações que nunca foram destinados a serem conhecidos pelo público comum? Segredos guardados por séculos, velados em textos antigos e nas sombras da história. Temas como o karma, a reencarnação, os mistérios envolvendo o Deus do Antigo Testamento e o papel de Jesus. Prepare-se, porque nesse vídeo vamos mergulhar fundo em mistérios espirituais, questionar as versões oficiais e fazer revelações ocultas que podem mudar sua perspectiva para sempre. Prepare-se para desafiar o que você conhece. Eu me chamo Adriana e lhe dou as boas-vindas ao canal Luz da Revelação. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para apoiar o meu trabalho e para que mais pessoas acessem esse conteúdo. Você não vai querer perder os próximos vídeos, acredite. A Igreja Católica, como uma das instituições religiosas mais influentes do mundo, já foi o centro da fé, controle e poder sobre muitos aspectos da vida. Baseada nas raízes judaico-cristãs, ela cresceu até se tornar uma das principais guardiãs das escrituras sagradas. No entanto, existem segredos ocultos nas páginas da Bíblia que foram cuidadosamente mantidos longe dos olhos do público. Não é apenas uma questão de fé, mas de poder e talvez de controle sobre as almas e as consciências. Um dos mistérios mais intrigantes está nas palavras de Jesus sobre o karma e a reencarnação. Jesus, em suas próprias palavras, indicou a lei de causa e efeito. O que fazemos aos outros retorna a nós. Em Mateus, capítulo 7, versículo 12, ele diz: Assim, em tudo façam aos outros o que vos querem que eles lhes façam. Mas seria essa a alusão de que podemos pagar em outra vida pelos nossos atos desta vida? Essa possibilidade transforma radicalmente a perspectiva sobre a justiça divina, sugerindo uma continuidade da alma, um retorno, uma chance de redenção através da experiência. A ideia do karma, uma lei universal, que, segundo algumas tradições, governa nossas ações e reações, é antiga. Mas será que ela também encontra ressonância na Bíblia? Muitos estudiosos argumentam que há passagens que indicam que algo semelhante ao karma possa ter feito parte das crenças primitivas. Em Eclesiastes, por exemplo, lemos: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Se traduzirmos isso ao contexto espiritual, poderia ser uma metáfora para o karma, onde cada ato que realizamos, bom ou ruim, eventualmente retorna a nós. Aqui entramos em um dos maiores tabus do cristianismo, a reencarnação. Durante os primeiros séculos da era cristã, houve debates acalorados sobre a possibilidade de retornarmos à vida em outras existências. Há estudiosos que apontam que a ideia de reencarnação foi suprimida pela Igreja, principalmente após o Concílio de Constantinopla, no século VI, onde muitos ensinamentos que falavam de renascimento e evolução espiritual foram classificados como heresia. Alguns interpretam a passagem em que Jesus afirma: em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, como um indício oculto da reencarnação. É claro que esse nascer de novo pode ser visto de uma maneira simbólica, mas outros argumentam que é uma pista sutil, uma possível porta para uma vida além desta. A Bíblia ainda traz um caso que muitos associam à reencarnação: a relação entre o profeta Elias e João Batista.
Em Lucas, capítulo 1, versículo de 11 a 17, o anjo Gabriel anuncia o nascimento de João e diz que ele virá com o espírito e o poder de Elias. Jesus, em suas palavras, também confirma que João era Elias que havia retornado. Mas o que isso significa? Seria a reencarnação uma realidade tão poderosa que precisava ser retirada das Escrituras? Afinal, se compreendêssemos que temos várias vidas, será que o medo do inferno eterno ainda teria o mesmo peso? Nos primeiros séculos do cristianismo, a crença na reencarnação era aceita entre alguns dos primeiros seguidores de Jesus, mas essa ideia foi oficialmente condenada pelo Segundo Concílio de Constantinopla em 553 d.C. Muitos teólogos acreditam que essa decisão foi motivada pelo medo de que a doutrina da reencarnação enfraquecesse a autoridade da Igreja. Afinal, se os homens acreditassem que teriam novas chances de viver, talvez a fé e o medo das consequências finais diminuíssem. E quanto ao nascimento de Jesus? A história que conhecemos é que ele nasceu em 25 de dezembro. No entanto, documentos históricos e análises astronômicas sugerem que o nascimento de Jesus ocorreu em outro momento do ano, entre março e maio, anos antes da data convencional. A escolha de 25 de dezembro tem, na verdade, origens pagãs, ligadas à celebração do dia do nascimento do Sol Invencível. Mas por que a Igreja adotaria essa data? Poderia ser uma estratégia para unificar os antigos cultos solares com o cristianismo nascente? E agora chegamos a um dos temas mais controversos. O Deus do Antigo Testamento é frequentemente descrito como severo, até mesmo vingativo, exigindo sacrifícios e impondo leis rígidas. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, Jesus nos apresenta um Deus compassivo, amoroso, que perdoa e acolhe. Como reconciliar essas duas figuras tão diferentes? Se observarmos a fundo, Jesus nunca se referiu a Jeová ou Javé como seu pai. Quando se dirigia a Deus, usava o termo Abba, que significa pai em aramaico. Em suas palavras, Jesus parecia se referir a uma entidade distinta do Deus guerreiro do Antigo Testamento. Quando Jesus fala aos judeus e diz: "Vosso pai é o pai da mentira", ele traz uma crítica explícita ao Deus Jeová ou Javé e revela um conflito entre o amor que ele, Jesus, pregava e o temor que o antigo Deus inspirava. Existem teóricos que defendem que o próprio Jesus, ao questionar e reinterpretar as leis antigas, estava nos alertando sobre o perigo de confundir o Deus que é amor com um Deus que exige obediência cega. Jesus, em suas palavras, nos ensina que todos somos filhos de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 12, ele diz que quem acredita nele fará as obras que ele faz e até maiores. Se Jesus fosse verdadeiramente divino em uma forma única e inatingível, por que ele encorajaria seus seguidores a serem iguais a ele? A ideia de um Jesus que veio nos ensinar a alcançar um estado de amor e compaixão divinos coloca a questão de que talvez todos possamos nos tornar filhos de Deus em espírito e virtude. E se as Escrituras foram moldadas ao longo do tempo para reforçar uma ideia específica de divindade, enquanto a verdadeira essência espiritual foi sendo deixada de lado? É como se Jesus quisesse relembrar a humanidade de sua conexão direta com o Criador, uma conexão livre de dogmas. Outro ponto que gera enorme desconforto nas Escrituras são as histórias de incesto, principalmente nas narrativas do Gênesis.
Em Gênesis, vemos Abraão afirmar que Sara é sua irmã, filha do mesmo pai. Essa declaração não era uma mentira. Na verdade, Sara era filha do mesmo pai, mas de uma mãe diferente. Como é possível que o próprio patriarca, o escolhido de Deus, esteja envolvido em um ato condenado pela mesma doutrina que ele representa? Então, por que essas ações são vistas com permissividade no caso de Abraão e ainda mais perturbador com Ló e suas filhas? Em Gênesis 19, vemos uma história desconcertante. Por medo de que suas linhagens se extinguissem, as filhas de Ló embebedam o pai e concebem filhos com ele. Para alguns estudiosos, esses relatos são um reflexo das culturas e contextos antigos, onde a interpretação literal não era o objetivo. Ao contrário, eles servem como espelhos que revelam o lado sombrio e os desafios da humanidade. Essas passagens nos forçam a questionar até que ponto devemos ler a Bíblia literalmente e até onde as metáforas e simbolismos vão. E Maria Madalena? Por séculos, sua imagem foi manchada, confundida com figura de pecadoras e adúlteras, até que, em 2016, o Papa Francisco finalmente reconheceu a sua importância, chamando-a de Apóstola dos Apóstolos. Quem era essa mulher realmente? Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus após a ressurreição. Maria Madalena foi uma aliada leal de Jesus, uma discípula com um papel fundamental na mensagem do Cristo, e que foi obscurecida por interesses e convenções de épocas que preferiam ver mulheres em posições de menor influência. Essa reinterpretação de Maria Madalena lança uma nova luz sobre os primórdios do cristianismo e o papel das mulheres em sua formação. A cada camada que desvendamos, vemos que a Bíblia, tal como a conhecemos, pode ter sido moldada, adaptada para refletir crenças e necessidades da sua época. Mas e se esse texto antigo guardar mistérios que nos escapam? Hoje, somos livres para questionar, investigar e buscar. E é justamente isso que o despertar da humanidade nos convida a fazer, a olhar com novos olhos, a ouvir com o coração aberto e principalmente a entender que a verdade é um caminho e não um destino final. Convido você a refletir sobre esses mistérios e a compartilhar suas opiniões nos comentários. A sua visão é importante e ajuda a enriquecer esse debate. Deixe um like se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para mais reflexões como esta e clique no próximo vídeo recomendado. Vamos juntos nessa jornada de descoberta e reflexão. Até o próximo vídeo e obrigada por assistir.